Bem-vindos à nossa aula de francês básico. Esse é o nosso primeiro encontro. Então, nós vamos tratar aqui dos primeiros contatos. Como eu falei, esse curso ele se destina a pessoas que já tiveram contato com a língua francesa ou que não tiveram nenhum contato, que estão começando do zero mesmo. Então, ele foi formatado nesse nível iniciante. E antes da gente passar para a aula propriamente dita, eu gostaria de fazer primeiro algumas orientações, principalmente no que se refere ao aprendizado do francês. São dicas que podem nos ajudar bastante durante o processo de aprendizagem do francês como língua estrangeira, o français langue étrangère. Então, eu coloquei aqui algumas dicas que são essenciais para que você tenha sucesso durante as nossas aulas. Primeiro, toda vez que você for utilizar um método, utilize um método específico. Para esse curso, eu separei um método, como eu já apresentei anteriormente, é esse aqui, é o Alter Ego, nível A1. Ele é um método super conhecido, super comum, inclusive se vocês precisarem procurar na internet, ele tem download do livro, tem download do exercício, do caderno de exercícios, inclusive até dos exercícios corrigidos. É um método muito dinâmico, que eu particularmente me identifico, mas a grande questão aqui não é exatamente o nome do método, pode ser o Alter Ego, pode ser o Forum, pode ser o Tempo, pode ser o Taxi, pode ser o Saison, não importa qual é o método que você vai usar. Eu escolhi esse, mas você pode escolher um método que esteja de acordo com o que você está procurando ou o que você tenha disponível, porque no fundo todos esses métodos eles são bem parecidos. O importante é que você não perca de vista que você vai iniciar e terminar com um método específico. Após as lições, uma outra dica que eu sempre dou aos meus alunos é que as lições que você fez devem ser transcritas. Esse é um exercício que é um exercício bem simples, bem pontual, que nada mais é do que fazer cópia do que você escreveu. Dessa forma, você se familiariza com o vocabulário do idioma que você está estudando, você adquire a memorização, a visão da acentuação gráfica, da pontuação. Então, é muito importante que a cada lição que você passa, você termine a lição e transcreva as lições, as conjugações que você aprendeu. Se foi um diálogo, transcreva um diálogo. Se teve um ponto gramatical, transcrever o ponto gramatical. Outra indicação é que você não deixe que os exercícios se acumulem. Por exemplo, é muito ruim quando você faz uma lição e deixa essa lição, sempre depois de uma lição tem um exercício. E você deixa passar esse exercício e vai para uma outra lição sem ter exercitado o que você aprendeu anteriormente, tá? Isso inclusive, quando você adota um método para aprender o francês, é um dos recursos que mais funciona e mais faz com que você adquira vocabulário. Então, qual é a dica? Você estudou uma lição hoje, você aprendeu essa lição, transcreve a lição e já faz o exercício. Se você puder já fazer o exercício na sequência do seu momento de estudo, melhor ainda, porque como está tudo muito recente, fica bem mais fácil você responder as perguntas. Uma outra dica muito importante, que pode parecer estranho para os que estão iniciando no curso, é você sempre procurar entender o que você está lendo e não ficar preocupado em traduzir tudo. Eu sei que quando a gente começa a estudar um idioma, a gente quer saber o que está escrito, a gente quer saber o que está sendo dito, só que a tradução direta para tudo que você faz limita o seu vocabulário. E todas as vezes que você for pensar em falar em francês, você vai primeiro pensar em português e depois traduzir para o francês. Isso quer dizer que o seu aprendizado no idioma vai ser mais lento.
Então, vocês vão perceber durante a abordagem que eu vou apresentar, que eu vou apresentar as lições. Cada lição, ela tem um método específico. É por isso que a gente deve respeitar e seguir o método. Por exemplo, esse aqui que eu escolhi, ele apresenta um tableau de contenu. O que isso quer dizer? Você vai encontrar nele, né, as lições aqui, as temáticas, que normalmente são temáticas socioculturais, por exemplo, número 1, salutation, usage de vous, de tu et vous, le numéro de telefone en France. Então, para cada lição que você vai aprender, existe um objetivo. É por isso que eu sou muito a favor do uso do método. Porque você tem um objetivo gramatical a ser seguido, um objetivo lexical e também fonético. O que isso quer dizer? Você vai se encontrar diante de exercícios que você tem que só ouvir o francês e repetir, outros você tem só que ler, outros você tem só que completar, outros você tem só que visualizar uma imagem, ou entender um anúncio, ou entender um diálogo. Por quê? Isso não é gratuito. É exatamente para você exercer a capacidade de compreensão no idioma que você está aprendendo, o idioma estrangeiro. Então, nesse sentido, você deve, por exemplo, utilizar os recursos online, que são aqueles que eu mencionei no curso de francês instrumental. Inclusive, se vocês quiserem mais orientações sobre esses recursos, é a aula número 1 do curso de francês instrumental, que eu falo detalhadamente sobre o uso de tradutores automáticos, sobre o uso de dicionários, os corretores ortográficos. Então, esses recursos, eles são ferramentas para você estudar o idioma. Eles não podem limitar o seu aprendizado. O importante é que você reúna todos esses recursos ao seu favor para o aprendizado do francês. Uma penúltima dica, não menos importante, que eu já coloquei também anteriormente, vou repetir nesse curso, é que você sempre deve usar o dicionário unilingue primeiro. Por quê? Por mais que você não tenha acesso ao idioma, você nunca tenha estudado, o francês tem muitas palavras que se parecem com o nosso idioma. Então, de repente, se você tiver acesso a um primeiro contato visual e de compreensão com uma palavra que se parece com o idioma do português do Brasil, para você a assimilação e o aprendizado vai ser muito mais fácil. Então, a minha recomendação é: primeiro, utilize o dicionário unilingue, seja impresso, seja online. Não conseguiu? Parta para os sinônimos. Muitas vezes os sinônimos apresentam palavras que a gente já conhece e aí facilita a compreensão do que você está lendo. Em último caso, você não entendeu, você usa um dicionário ou português-francês, um dicionário bilíngue de qualidade, né? Ou mesmo um tradutor automático, que no nosso caso aqui é o reversor.net, não o Google Tradutor, tá? E a partir disso você vai construindo o seu vocabulário em cima do que você está estudando na língua francesa. Por último, eu tenho visto assim, antes de fazer e montar esses cursos, eu fiz uma busca na internet sobre canais, né, de ensino de língua francesa que podem facilitar dicas gramaticais, conversação, expressões francesas. E eu posso afirmar com vocês com toda segurança que existem canais especializados muito bons. Alguns deles eu já mencionei no curso de instrumental. Ao longo desse curso eu vou trazer também outros que eu confio e que eu acho que são bem produtivos. Então, a minha última dica é: se você for assistir vídeos em canais do YouTube, assista canais especializados, né? E não canais de amadores, de pessoas que não têm formação, principalmente na língua francesa, ou que aprenderam a falar francês na vida e acham que podem sair por aí indicando, dando
aulas de francês é bem complicado. Tem coisas erradíssimas publicadas na internet, assim, com muita visualização. Então, se forem pesquisar no YouTube, considerem os canais especializados. Tem muitos canais, não só brasileiros quanto estrangeiros, que são muito bons. Dadas as seguintes explicações, nós vamos passar agora para o nosso conteúdo mesmo. Esse método que eu escolhi, que é o Alter Ego, para cada início de lição, ele apresenta um título para essa lição e dentro de cada lição ele vai apresentar 3 textos, 3 temáticas para serem abordadas. E sempre no início de cada capítulo ele vai trabalhar essas informações de forma direta, que é exatamente o que você deve aprender quando for estudar essa lição. Então, vamos ver o que a gente vai aprender primeiro. Identifier une langue, se présenter, épeler son nom et l'alphabet, dire quelle langue on parle, faire connaissance, dire la nationalité, identifier un nombre, compter et communiquer en classe. Parece muito, mas quando nós vamos montando e fazendo os exercícios, fica bem dinâmico. Então, nessa primeira lição, nós temos um cartaz, é um cartaz que trata sobre o Salon de Langue et d'Écriture. Là, vous pouvez regarder un petit programme avec des initiations, des informations par rapport aux initiations aux langues. Et là, on peut trouver quelques langues, quelques informations par rapport au cours. On voit d'abord français, espagnol, italien, chinois, anglais, polonais, arabe, allemand, portugais. À partir de ces informations, on a une petite question. Regardez les programmes et écoutez. Vous entendez quelle langue? Veja, primeiro passo, identificar uma língua. Então, nós vamos aprender primeiro a forçar o nosso ouvidinho a identificar qual é o idioma que está sendo falado. Então, nessa lição, nós já vimos aqui alguns, né? Vamos ouvir agora um áudio que vai nos dar essas informações. Lettre sûre, activité 1. Bonjour, je m'appelle Véronique. Et vous? 你好，我的名字叫小婷，你呢？ Hello, my name is Jane. What's yours? Dzień dobry, mam na imię Ania. A ty? Bom dia, eu me chamo Mônica. E você? Guten Tag, ich heiße Klaus. Und Sie? Então, no nosso primeiro exercício, nós tivemos pessoas de vários idiomas que se apresentam e dizem as línguas que elas falam. A princípio, você vai identificar todas as línguas que você conhece, justamente para responder à questão seguinte. Então, como vocês podem ver na tela, é a mesmíssima pergunta que está no método. Vous entendez quelle langue? Por mais que você não consiga entender a tradução toda da frase, você consegue entender o contexto que ela se aplica. Então, aqui você vai escrever as respostas. Par exemple, français, português, alemão. E daí por diante. Esse é o primeiro exercício. Na página seguinte, nós temos o contexto de se présenter. O que isso quer dizer? Se apresentar. O que o método nos traz? Écouter e associer le dialogue au dessin.
Observa que esse exercício já vai ser diferente do primeiro. Là, vous avez les trois images, A, B e C. Et vous avez aussi des petits dialogues. 1, 2 et 3. D'abord, on va regarder le dessin et puis on va regarder en écoutant le dialogue. Et après, on va faire l'association des dialogues aux images. 1, Comment tu t'appelles? Yoko. Et toi? 2, Je m'appelle Clara. Et vous? Je m'appelle James. 3, Vous vous appelez comment? Hans. Vous pouvez appeler? H-A-N-S. Voilà, a partir du contexte, le premier dialogue. O primeiro diálogo, o segundo e o terceiro são todas formas para você perguntar o nome da pessoa. A diferença entre elas é... Qual é a diferença? É que elas, as duas primeiras, a primeira é informal e as duas segundas são mais formais. Então, como é que eu vou agir diante desse exercício? Primeiro, eu vou observar as imagens antes de olhar o diálogo. Então, eu vejo aqui que tem uma cena, um rapaz e uma moça. No segundo, ela está com um giz na mão, escrevendo alguma coisa no quadro. E no terceiro, eu tenho um rapaz e uma jovem também, provavelmente no ambiente escolar. Essa é a informação imediata. Então, agora eu vou tentar desvelar os diálogos a partir dessa compreensão que eu tenho nas imagens. Veja. Comment tu t'appelles? Yoko. Et toi? Comment tu t'appelles? Yoko. Et toi? Observa que é uma situação informal. Então, nesse caso, eu já associo o diálogo à imagem. Le deuxième dialogue. Je m'appelle Clara. Et vous? Je m'appelle James. Bom, esse aqui eu poderia duvidar entre a primeira e a segunda. Então, nesse caso, eu vou passar para o terceiro diálogo que pode me ajudar. Vous vous appelez comment? Hans. Vous pouvez épeler H-A-N-S. Então, olhando para esse diálogo, eu tenho uma dica aqui na segunda imagem. Ela está escrevendo, então, o nome. Então, consequentemente, esse se associa à imagem B. Sobre essa lição, o que nos resta? Identificar justamente as formas de perguntar o nome de alguém que seja formal e informal. Aqui eu já digitei para facilitar a nossa vida, né? Vamos lá. A primeira você pode dizer assim: Tu t'appelles comment? A resposta seria: Je m'appelle Mariana Alves. Observa que aqui você já tem o contato com os pronomes pessoais que a gente vai já ver. E você já observa também que o tu t'appelles é uma maneira informal, né? Na língua francesa, a gente tem que ter muito cuidado com a formalidade e a informalidade. O tu você vai usar para pessoas em situações informais, pessoas que você está num contexto de apresentação comum, né? Numa situação formal, você sempre vai respeitar o emprego do vous. E a pergunta, para que eu saiba o nome da pessoa: Vous vous appelez comment? Como você se chama? Então, eu tenho aqui dois exemplos, né? Tu t'appelles comment? Et vous vous appelez comment? E assim nós chegamos
ao conhecimento do primeiro verbo que a gente vai aprender na língua francesa, que é o verbo s'appeler. Lembrando que esse verbo, ele é um verbo pronominal. É por isso que ele tem esse S apóstrofe aqui na frente. S'appeler é o verbo se chamar. Se eu retirar esse S apóstrofe daqui, ele muda o sentido. Nesse caso, ele pode ser chamar, no sentido de ligar, por exemplo, no telefone, ou chamar, fazer vir. Então, aproveitando a conjugação do verbo s'appeler, nós vamos ver já as pessoas e as conjugações. Vamos lá. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle. Observa que as pessoas do singular, elas são escritas, a primeira e a terceira da mesma forma, a segunda recebe um S, mas a pronúncia delas é idêntica. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle. Au pluriel, nous avons nous nous appelons, vous vous appelez et il s'appelle. Na língua francesa, a regra de base da comunicação, da fonética, diz o seguinte: quando a palavra termina com consoante, essa consoante ela não é pronunciada, salvo se a palavra que segue começar com vogal. Essa regra se aplica a quase todo o processo de leitura, mas também tem algumas exceções. Então, a princípio, nós vamos considerar a regra de pronúncia de base. Então, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle. E aqui não precisa de tradução, né, para os pronomes, creio eu. E a terceira pessoa, eu tenho il masculin, elle féminin e on. O on, ele vai ser um sujeito que nós não vamos ter correspondente direto na língua portuguesa. Porque eu normalmente vou dizer assim, ele se chama e ela se chama. Esse on, ele pode ter o sentido do plural, de nós, ou na oralidade, como nós falamos a grosso modo, na língua portuguesa, de a gente, ok? Mas mais adiante a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele. Quanto à regra de pronúncia, observa que aqui eu tenho uma palavra que termina em S e a próxima que começa com vogal. É por esse motivo que esses sons aqui vão se unir e vai ter como resultante um som de Z. Por exemplo, nous nous appelons, vous vous appelez, aqui como é só um S, il s'appelle. Então, eu coloquei a conjugação arrumadinha aqui na videoaula, mas obviamente que eu não vou deixar de indicar um recurso super maravilhoso, acessível e gratuito que está disponível na internet, que é o site conjugaçãodeverbos.com, tá? Só procurar, entrar no buscador, escrever conjugação de verbos dessa forma como está escrito aqui. E esse verbo, se você encontrar os verbos e tiver dúvidas a respeito da conjugação, que você não queira consultar, por exemplo, no TVSAN, que esse aqui é mais um recurso facilitador, tá? Então, vamos imaginar aqui que nós vamos procurar o verbo appeler. Observa que quando eu começo a digitar, ele já vai aparecer as duas acepções do verbo. O verbo appeler no sentido de ligar, chamar, fazer vir, telefonar, e o verbo s'appeler, que é o se chamar. É exatamente esse que a gente está conjugando. E ele vai te dar uma definição bem legal, aqui bem pontual. Verbo do primeiro grupo, conjugação de verbos em francês, s'appeler na forma do infinitivo. O primeiro tempo verbal já é o presente. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle. Então, agora que nós aprendemos não só a perguntar o nome, se apresentar,
vamos passar agora para o alfabeto. Vamos conhecer as letras do alfabeto, mas antes disso, eu tenho já a marca aqui, épeler son nom et l'alphabet. O que significa épeler? Épeler é o verbo soletrar. Quando você for pronunciar o seu nome na hora de se apresentar, você pode pronunciar em francês. Par exemple, je m'appelle Mariana Alves. Ou se você for pronunciar no português, o ouvinte ele pode ter dificuldade de entender e pedir para você soletrar o seu nome. Então, para soletrar, você precisa ter conhecimento de algumas regras. É por isso que esse exercício vai trazer essa questão. Regardez la liste et écoutez. Cherchez les erreurs. Aqui você tem as letras do alfabeto e aqui os comparativos. Então, a gente vai ouvir primeiro o áudio para depois recuperar o som do alfabeto. 4. A comme Alice. B comme Béatrice. C comme Clémentine. D comme Daniel. E comme Eugénia. F comme Florent. G comme Gérard. H comme Hugo. I comme Yvan. J comme Jeanne. K comme Karine. L comme Laure. M comme Monique. N comme Noémie. O comme Olivia. P comme Paul. Q comme Quentin. R comme Renaud. S comme Sophie. T comme Thierry. U comme Ursule. V comme Véronique. W comme William. X comme Xavier. Y comme Yves. Z comme Zoé. Bom, ao ouvir os áudios, você percebe que nem sempre os nomes não correspondem ao alfabeto, à letra do alfabeto. Então, para a gente poder fixar e também para aprender a soletrar o nosso nome, nós vamos refazer agora a leitura. A ideia é que assim que eu fizer essa leitura, você repita em seguida. Ok? L'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Algumas palavras do alfabeto, algumas letras do alfabeto, elas têm que ser bem distintas. Vamos ter um pouco mais de atenção a essas letras agora.
Por exemplo, F, G, J, M, N, R, S, U, V, W, X, Y, Z. Então, agora que nós já aprendemos a se apresentar e também a falar o alfabeto, eu gostaria de indicar um site maravilhoso que pode nos ajudar muito nesse processo de ensino-aprendizagem. Você entra aqui no buscador e escreve aqui, tudo junto, Le Point du Fleu, né? O meu já aparece como resultado porque eu uso esse site muitas vezes, mas aí quando você for digitar no seu computador, ele vai te jogar, o site é esse aqui, ó, para o site lepointdufleu.net. Como eu falei, né, se for pesquisar na internet, utilizem sites confiáveis, né? Esse Point du Fleu, ele é um site muito maravilhoso porque todos os exercícios, em sua maioria que estão nesse site, eles foram depositados por professores de francês do mundo inteiro. Então, como é que ele funciona? Você entra aqui no Point du Fleu, ele tem várias possibilidades. Apprendre le français, enseigner le français. Você pode escolher tanto para quem é professor quanto para quem é estudante. Nesse caso, você vai escolher o Apprendre le français. E aí você vai observar que tem uma infinidade de exercícios sobre vários tópicos, né? Infelizmente a gente não vai poder ver todos eles, né, por conta do tempo do curso, mas depois que você iniciar o estudo na língua francesa, você pode aprender muito mais procurando esse site. E aí a boa notícia que eu tenho a respeito do Point du Fleu é que cada item que você está procurando, que você está visualizando aí, ele tem uma série de outros links de site. Então, aproveitando que a gente estava estudando agora, eu vou procurar aqui l'alphabet. Vamos ver qual o resultado. Observa, cada linha dessa daqui, ó, é um link para um exercício diferente. E observa que são vários. Então, de repente, se você não se identificar com esses exercícios, né, com o que você escolheu, você pode ver outro que seja mais adequado ao que você está querendo fazer. São todos exercícios interativos, em sua maioria, tem PDF, tem exercício online, tem tudo que vocês imaginarem. Para exemplificar, eu escolhi esse primeiro logo aqui, ó, o Dictée de lettres. Esse aqui é, por exemplo, um exercício que você pode praticar o que você acabou de aprender. Dictée de lettres de l'alphabet. Quelle est la proposition? Lisez ou écoutez et puis écrivez. Como funciona? Você dá o play aqui. B, M, O, I, A, U. Você pode ouvir B, M, O, I, A, U. quantas vezes você quiser. E aí você vem aqui e completa. B, M, O, I, A, U. Suponhamos que eu tivesse dúvida sobre o que eu escrevi. Eu venho no botãozinho de dúvida. Observa que o botãozinho vai corrigir o som que eu entendi errado. Então, aqui eu já tenho a resposta. Esse exercício, obviamente, você vai ouvir todos os áudios, completar e ao final você vai pedir para validar. E assim você vai ter o resultado. Você também tem a opção de verificar as respostas. Então, esse é um exemplo de site que pode nos ajudar bastante no aprendizado da língua francesa. Então é isso, chegamos ao fim da nossa primeira aula. Gostaria de disponibilizar
o meu e-mail. Para quem tiver dúvidas mais específicas que não tenham ficado claras nessa videoaula, esse é o meu e-mail institucional, marianaalves@unifap.br. Merci à vous et à la prochaine.